Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria imensa receber você aqui mais uma vez neste espaço de comunhão, reflexão e fortalecimento espiritual. Hoje é um novo dia, uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos vivos, respirando e com o coração aberto para recebermos a sua palavra. Eu quero que você sinta-se acolhido neste momento, como se estivesse sentado em uma roda de amigos, em família, onde a presença de Deus é a base que nos sustenta. Você não chegou até aqui por acaso. Não é uma coincidência que você esteja ouvindo esta mensagem agora, pois a palavra do Senhor nos lembra que todos os passos de um justo são firmados pelo próprio Deus, e Ele cuida de cada detalhe da nossa caminhada. Por isso, meu irmão e minha irmã, prepare o seu coração, pois o que vamos meditar hoje tem o poder de transformar a sua forma de enxergar a vida e de lidar com as lutas diárias que surgem diante de nós. Receber a palavra de Deus logo pela manhã é como alimentar a alma com o melhor alimento espiritual. É como beber da água viva que mata a sede interior e que nos fortalece para enfrentar tudo o que está por vir. Quantas vezes você já começou o seu dia sem buscar a presença do Senhor e ao longo das horas sentiu-se sobrecarregado, desanimado e até mesmo sem direção? Pois é, quando não nos alimentamos da palavra, nossa alma fica fraca e vulnerável. Mas quando nos aproximamos de Deus, logo ao amanhecer, recebemos dele a força necessária para viver cada instante. É como o salmista declarou no livro de Salmos, capítulo 5, versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. É nesta confiança que estamos reunidos hoje para começar o dia na presença do nosso Pai, recebendo direção, encorajamento e paz. E antes de avançarmos nesta mensagem poderosa que Deus preparou para nós, eu já quero te fazer um convite muito especial. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora mesmo para não perder nenhuma das próximas mensagens. Ative também o sininho das notificações, porque todos os dias temos uma palavra de fé e esperança para fortalecer a sua vida. E se este conteúdo tocar o seu coração, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas que você ama. No final, eu vou pedir para você deixar o seu comentário, pois sua participação é muito importante e juntos podemos espalhar a luz da palavra de Deus para alcançar ainda mais vidas. Palavra do dia, mensagem e oração da manhã. Querido irmão, querida irmã, a palavra que o Senhor coloca hoje em nossos corações está no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 11, onde está escrito: E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus acampamentos, porque poderoso é quem executa a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Esta passagem nos chama a atenção de maneira forte e profunda, pois nos coloca diante de uma realidade espiritual que não pode ser ignorada. O profeta Joel anuncia o poder e a majestade de Deus de uma forma que revela tanto o seu amor quanto a sua justiça. Ele descreve o dia do Senhor como algo grandioso, mas também como algo terrível para aqueles que não estão preparados. Ao ouvirmos estas palavras, somos levados a refletir sobre a importância de estarmos atentos à voz de Deus, porque Ele fala diante de seu exército. E esse exército não é fraco, não é pequeno, mas é incontável. O texto nos mostra que os acampamentos do Senhor são muitíssimos. Ou seja, não existe força contrária que possa se opor ao poder de Deus quando Ele decide agir. Isso nos traz consolo, pois sabemos que não estamos sozinhos, mas também nos desperta para a responsabilidade de viver de acordo com a palavra do Altíssimo. O profeta nos lembra que poderoso é quem executa a palavra de Deus, e essa verdade ecoa até hoje em nossas vidas.
Quando obedecemos ao Senhor e vivemos segundo a sua vontade, Ele nos fortalece, nos guia e nos faz permanecer firmes, mesmo diante das maiores batalhas. O dia do Senhor, descrito por Joel, aponta para um tempo de juízo, mas também para um tempo de restauração. Para aqueles que andam em fidelidade com Deus, esse dia não é motivo de medo, mas de esperança, pois representa o cumprimento das promessas divinas, a vitória sobre o mal e a manifestação do poder do Senhor em toda a sua plenitude. Mas, ao mesmo tempo, a passagem nos lembra que é um dia terrível para quem vive longe da presença de Deus, para aqueles que rejeitam a sua palavra e decidem trilhar os caminhos da desobediência. É como o apóstolo Paulo escreveu em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão e querida irmã, a mensagem de hoje nos conduz a refletir sobre duas escolhas muito claras. Ou caminhamos com o Senhor e experimentamos o poder da sua palavra, nos guiando e nos sustentando, ou rejeitamos a sua presença e nos tornamos vulneráveis ao dia do Senhor, que será insuportável para aqueles que não têm a marca da obediência e da fé. É por isso que esta palavra do dia, mensagem e oração da manhã, chega até você como um alerta amoroso, um chamado à vigilância e à entrega total da vida a Deus. Pois poderoso é o Senhor que executa a sua palavra, e se Ele é poderoso para julgar, também é poderoso para salvar, restaurar e transformar. E como aplicar isso na prática do nosso dia a dia? Precisamos aprender a reconhecer a voz de Deus em meio às muitas vozes que tentam nos confundir. O texto nos diz que o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, e isso nos ensina que quando Ele fala, a sua voz não é de dúvida, não é de insegurança, mas é firme, clara e inconfundível. Por isso, quando buscamos a presença de Deus em oração, quando meditamos na sua palavra, passamos a discernir melhor o que vem dele e o que não vem. É como está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ouvir a voz do Senhor é um privilégio, mas também um compromisso, porque aquele que ouve e obedece será fortalecido e guardado. Assim, esta mensagem nos chama a viver cada dia como se estivéssemos nos preparando para o grande dia do Senhor. Não sabemos quando Ele virá, mas sabemos que Ele é fiel à sua palavra. Por isso, querido irmão, querida irmã, precisamos estar prontos, vigilantes e perseverantes na fé. Não permita que o desânimo, o medo ou as tentações da vida façam você perder de vista a grande promessa que Deus tem para você. Lembre-se, o Senhor é poderoso, o Senhor é justo e o Senhor é amor. Ele levanta a sua voz não para nos condenar, mas para nos conduzir, corrigir e fortalecer. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, ao olharmos para o texto do profeta Joel, capítulo 2, versículo 11, onde está escrito: E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus acampamentos. Porque poderoso é quem executa a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Percebemos que não se trata apenas de uma mensagem de advertência, mas de uma revelação espiritual profunda sobre o caráter de Deus, sobre o seu poder e sobre a realidade do tempo em que vivemos. O profeta Joel foi usado pelo Espírito Santo para alertar o povo de Israel em um período de grande crise, marcado por pragas e destruição, mas, ao mesmo tempo, para apontar para um futuro glorioso, em que o Senhor mostraria sua justiça e também sua misericórdia.
Quando o texto diz que o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, entendemos que o Senhor é o comandante soberano sobre todas as coisas, e nada acontece fora da sua vontade. Esse exército pode ser visto de diferentes formas, como os anjos que executam o juízo e a justiça de Deus, como também os próprios acontecimentos que Ele permite para conduzir a história humana ao cumprimento do seu propósito eterno. Lembre-se do que está escrito no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 8. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Esse versículo confirma que o nosso Deus não é apenas um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça e de poder, que luta pelas causas daqueles que o temem e que prepara o seu povo para a vitória. Ao refletirmos sobre a expressão "muitíssimos são os seus acampamentos", vemos a grandeza do reino espiritual. O exército do Senhor é incontável. É formado por miríades de anjos, como está descrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a muitos milhares de anjos. Essa verdade nos traz consolo, porque nos mostra que jamais estamos sozinhos na batalha. Quando enfrentamos lutas, dificuldades ou perseguições, precisamos lembrar que os céus estão cheios do exército do Senhor, que luta em favor do seu povo. Um exemplo claro dessa realidade espiritual está no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 17, quando o profeta Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos do seu servo, e ele pôde ver a montanha cheia de cavalos e carros de fogo ao redor. Isso nos mostra que mesmo quando não vemos, Deus está agindo e o seu exército está presente. O texto de Joel também afirma: poderoso é quem executa a sua palavra. Isso nos conduz a um princípio fundamental. A palavra de Deus nunca volta vazia. Como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso significa que toda promessa de Deus se cumpre. Toda palavra liberada do trono celestial tem efeito e ninguém pode impedir o agir do Senhor. Muitas vezes, olhamos para as circunstâncias e pensamos que tudo está perdido. Mas precisamos lembrar que se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Essa é uma verdade que sustenta a nossa fé e nos mantém firmes mesmo nos momentos mais difíceis. Mas a passagem também nos leva a refletir sobre a seriedade do dia do Senhor. Joel diz que ele é grande e terrível. Isso quer dizer que será um dia de revelação, em que o Senhor mostrará a sua glória de forma plena, e todos os povos verão que Ele é o único Deus verdadeiro. Para aqueles que vivem em santidade e buscam a presença do Senhor, esse dia será de alegria e vitória, mas para os que rejeitam a sua palavra, será um dia de juízo. O apóstolo Pedro fala sobre isso em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Essa descrição nos mostra a seriedade da preparação espiritual. Amado irmão e amada irmã, ao entendermos a profundidade dessa mensagem, precisamos trazê-la para a nossa vida cotidiana. O que significa estar pronto para o dia do Senhor? Significa viver em constante vigilância, não apenas esperando o futuro, mas também reconhecendo que, a cada dia, o Senhor se manifesta em nossa história. Cada manhã é uma oportunidade de experimentar o agir de Deus, de ouvir a sua voz e de obedecer aos seus mandamentos.
quando buscamos a presença de Deus em oração, quando meditamos na sua palavra, quando tratamos o próximo com amor e justiça, estamos nos preparando para o grande dia do Senhor. É importante lembrar também que essa mensagem não é apenas individual, mas coletiva. O Senhor se dirige ao seu povo, ao seu exército, e isso nos mostra que precisamos caminhar juntos, como irmãos e irmãs na fé. A vida cristã não é solitária, mas comunitária. Como está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais precisamos estar unidos, fortalecendo uns aos outros, compartilhando a fé e a esperança que recebemos do nosso Salvador. Dessa forma, a passagem do profeta Joel não é apenas uma lembrança do juízo divino, mas também uma promessa de vitória e restauração para todos aqueles que confiam no Senhor. Se hoje você está enfrentando batalhas, lembre-se de que há um exército celestial lutando ao seu lado. Se você sente que a sua fé está fraca, lembre-se de que poderoso é quem executa a sua palavra. E se o medo do futuro tentar dominar o seu coração, lembre-se de que o dia do Senhor, embora grande e terrível, será também o dia da manifestação plena da justiça e do amor de Deus. Querido irmão, querida irmã, ao chegarmos a este momento final da nossa reflexão, eu quero que você guarde em seu coração a grandeza daquilo que o Senhor nos ensinou hoje através do profeta Joel, capítulo 2, versículo 11. A palavra nos revelou que o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, que muitíssimos são os seus acampamentos, que poderoso é quem executa a sua palavra e que o dia do Senhor é grande e terrível. Essas palavras não são apenas uma descrição distante, mas uma realidade viva que precisa moldar a nossa forma de viver, de pensar e de agir. O dia do Senhor, querido irmão e querida irmã, não deve ser visto apenas como um evento futuro de juízo, mas como uma certeza de que Deus tem o controle absoluto da história. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e a sua palavra permanece firme para sempre. Quando pensamos na grandeza desse dia, somos lembrados de que a vida que vivemos aqui não é eterna, mas passageira. Por isso, a nossa esperança não deve estar nas coisas visíveis, mas naquilo que é eterno. O apóstolo Paulo nos ensina na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Esta promessa nos enche de esperança, porque sabemos que por mais difíceis que sejam as batalhas deste mundo, há um futuro glorioso preparado para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Talvez hoje você esteja enfrentando dias de angústia, momentos em que parece não haver saída, situações que te fazem pensar que Deus se esqueceu de você. Mas eu quero te lembrar que o mesmo Deus que levantou a sua voz diante do exército celestial é o Deus que hoje levanta a sua voz em sua direção para te fortalecer e te sustentar. Ele não te abandonou, ele não desistiu de você. Pelo contrário, ele está preparando algo maior e melhor do que você pode imaginar. Como está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Querido irmão, querida irmã, essa promessa é para você hoje. Não importa o tamanho da luta, não importa a intensidade da tempestade, não importa quão escura pareça a noite que você está enfrentando, o Senhor é poderoso para transformar a sua realidade.
Ele é poderoso para executar a sua palavra em sua vida e trazer vitória, restauração e paz. É por isso que precisamos aprender a confiar em Deus de todo o coração. A confiança é a chave que nos faz descansar no Senhor, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. O dia do Senhor também é um convite à santidade e à preparação espiritual. Quando Joel fala sobre a grandeza e a terribilidade desse dia, ele nos lembra que precisamos estar prontos, com o coração purificado e com a vida entregue a Deus. Isso não significa viver sem falhas, mas significa viver em constante arrependimento, buscando a graça e a misericórdia do Pai. Como está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor não rejeita aquele que se aproxima dele com um coração sincero. E ao meditarmos nisso, entendemos que o dia do Senhor é também um dia de esperança, porque para aqueles que pertencem a Ele, será o dia da vitória final. Será o dia em que toda lágrima será enxugada, em que não haverá mais dor, nem sofrimento, nem luto. Será o dia em que veremos a glória de Deus se manifestar plenamente. O livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, nos lembra: E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a promessa que sustenta a nossa fé e nos dá forças para seguir em frente. Por isso, querido irmão, querida irmã, eu quero encerrar essa mensagem dizendo: não tema o futuro, não tema o dia do Senhor, pois se a sua vida está em Cristo, você não tem nada a temer. O Senhor é o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu socorro presente na hora da angústia. Ele é o Deus que não falha, que não mente e que cumpre cada uma das suas promessas. Segure firme na mão dele, caminhe em obediência, persevere na oração e você verá o cumprimento da palavra de Deus em sua vida. Agora eu convido você para juntos fazermos uma oração de fé, de entrega e de confiança. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, reconhecendo que Tu és o Deus soberano, o Senhor dos exércitos, aquele que levanta a sua voz diante dos céus e da terra. Pai amado, nós meditamos hoje na palavra do profeta Joel, capítulo 2, versículo 11, e entendemos que o dia do Senhor é grande e terrível, mas também é um dia de vitória e de esperança para aqueles que confiam em Ti. Por isso, Senhor, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Ajuda-nos a estarmos preparados para o grande dia, que os nossos corações sejam purificados, que os nossos pensamentos sejam alinhados com a Tua palavra e que os nossos passos sigam o caminho da obediência. Pai querido, sabemos que poderoso é quem executa a Tua palavra. Por isso pedimos que o Senhor execute também a Tua palavra em nossas vidas, cumprindo cada promessa, derramando da Tua graça e nos fortalecendo em meio às lutas. Senhor, se hoje algum dos Teus filhos que está ouvindo esta oração se sente fraco, desanimado ou sem direção, que o Teu Espírito Santo venha trazer consolo, esperança e coragem. Que eles possam sentir o cuidado do Teu exército celestial, assim como o servo de Eliseu pôde ver os carros e cavalos de fogo ao redor. Que cada coração aqui presente se encha de fé e confiança em Ti. Pai, nós também lembramos da promessa que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, de que os Teus pensamentos são de paz e não de mal. Por isso declaramos, em nome de Jesus, que toda obra do inimigo contra a nossa vida será desfeita e que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, será cumprida em nós. Senhor, nós confiamos que o dia do Senhor não será motivo de medo, mas de alegria, porque estaremos em Tua presença, livres de toda dor, de toda lágrima e de toda injustiça.
Assim nós oramos, agradecendo pela tua fidelidade e pelo teu amor que nunca falha. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amado irmão, amada irmã, eu quero te agradecer por ter ficado até o final desta mensagem. Se ela falou ao seu coração, deixe o seu like neste vídeo, compartilhe com outras pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo todos os dias uma palavra do dia, mensagem e oração da manhã. Eu também quero te pedir, deixe nos comentários o que esta palavra significou para você, porque o seu testemunho pode edificar a vida de muitos.